E aí, turma, do processo penal 1, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. E hoje nós vamos ver um bocado de coisa, viu, hoje, certo? Vamos tratar sobre a denúncia ou queixa, sobre os seus requisitos e causas de rejeição. Veremos também decadência, prescrição e perempção nas ações penais. Depois nós veremos sobre as possibilidades de renúncia e perdão das ações penais. E por último, nós vamos tratar sobre as ações civis ex delito, tá bom? Então nós temos hoje quatro temas, né, a serem tratados, tá certo? E vamos começar pela denúncia ou queixa, tá bom? Lembrar vocês, antes de começar as aulas, né, que parece não, né? Ontem eu vi que a faculdade ela prorrogou esse período de exceção, né, das aulas presenciais até dia 3 de maio, tá bom? Então, nós teremos ainda contando com esta, mais 2 aulas, né? Faremos 3 aulas ainda que nós faremos através de videoaula. E lembrar vocês que hoje à noite teremos um momento em tempo real para tirar dúvidas desta aula, tá bom? E aí a partir das 19h30 e vamos ficar até as 21h30. Quando for mais ou menos nas próximas, né, aí por volta de 19h15, por aí, eu coloco o link no AVA, tá bom? Mas antes, bem antes, a que horas são aqui? Aqui são exatamente 15 horas. Eu espero encerrar essa aula em termos de 40 minutos a 50 minutos. Aí eu vou fazer o upload. E aí no YouTube aí passo para vocês tudo. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, vamos falar sobre denúncia ou queixa, tá bom? Pessoal, o que é isso, né? Na realidade, a denúncia ou a queixa, também denominada de queixa-crime, elas são as peças iniciais, tá bom? E postulatórias, são as peças iniciais e postulatórias de uma ação penal, onde ali estarão contidos provas da materialidade de um crime e um conjunto indiciatório de autoria, tá certo? Isso é denúncia ou queixa-crime. A denúncia vai ser para ações penais públicas, sejam elas condicionadas ou incondicionadas, e a queixa-crime vai ser para ações penais privadas. Quando um representante do Ministério Público ele oferece denúncia e que o juiz recebe, esse juiz ele vai citar a outra parte, tá certo? Vai citar a outra parte para que a outra parte venha apresentar o que nós denominamos de resposta à acusação. Na resposta à acusação vai ser também uma peça inicial, mas uma peça inicial da defesa. Enquanto a denúncia e a queixa são peças iniciais e postulatórias da acusação em uma ação penal, a resposta à acusação é a primeira manifestação da defesa no processo penal, tranquilo? Mas não tratar hoje apenas da denúncia ou queixa. Para que
essa denúncia ou queixa ela seja aceita, tá bom? Para que ela seja apta, ela tem que preencher alguns requisitos. E os requisitos dessa denúncia ou queixa-crime, esses requisitos estão elencados, tá bom? No artigo 41 do CPP, tá bom? Professor, e que requisitos são esses? O primeiro requisito que tem que conter é a exposição fática, é a exposição minuciosa dos fatos ou do fato criminoso, do fato tido como ilícito. Então, todas as circunstâncias que envolvem esse propenso fato ilícito, eles vão ter que estar, sim, expostos na denúncia ou queixa, tá bom? Denúncia ou queixa. Até aí tudo bem? O primeiro requisito é esse. Tá bom? Quando vocês estiverem na prática, se vocês estiverem diante de uma denúncia, vai estar lá, ó, 2 fatos, tá bom? E nesse fato vai estar essa exposição completinha, né? De forma que o juiz lendo aquele texto fático, ele observe que está, sim, diante de um crime e que esse crime deve ser conhecido pela persecução estatal, tranquilo? Segundo quesito é a qualificação do acusado. Então, na denúncia, logo na parte preambular, vai ter que estar ali não apenas o nome do acusado, mas também o conjunto de todo o seu estado civil. Nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, idade, sexo, estado familiar, endereçamento. Inclusive endereçamento agora, por norma, por lei, tem que estar ali contido um e-mail. Se porventura houver alguma relação de parentesco entre o acusado e a vítima, esse parentesco deve ser sinalizado, porque isso pode trazer qualificadoras, atenuantes. Lembre-se do que eu falar para vocês, não sei se vocês fizeram comigo, o Direito Civil 1, quando nós estudamos o Estado Civil. Estão lembrados? Eu disse para vocês, percebe o Estado Civil? Eu disse, o Estado Civil, ele deve ser exposto para que o princípio da igualdade seja efetivado. Então, se porventura, né, o acusado ele estiver entre 18 e 21 anos, durante a instrução e condenação, o juiz deverá levar isso em consideração, porque isso é atenuante, tá bom? Só o fato da pessoa ter o nível superior, né, o grau de instrução nível superior, ainda hoje, se ele estiver em uma prisão provisória, ele vai ter direito à prisão especial, e assim sucessivamente, tá bom? E assim sucessivamente. O sexo o acusado do sexo masculino, tá bom? Então ele não pode ser sujeito passivo na Lei Maria da Penha, tá vendo aí? E aí vai, tá bom? Então esse Estado Civil tem que estar bem delineado na denúncia. Professor, há casos em que é o crime, mas nós temos grandes indícios de identificação do acusado, mas não temos a qualificação dele. Isso torna a denúncia viciada, torna a denúncia inepta. Eu digo não. Se nós tivermos alguns sinais, tá bom? Uns sinais de identificação, de forma que nós possamos não apenas identificar a pessoa, mas individualizá-lo. Sei lá, quem matou fulano foi o Chiquinho, filho da Maria
da quitanda da esquina da rua tal. Pronto. Aí já dá já para a gente identificar, tentar identificar. Tá bom? É óbvio que a gente tem que olhar da coerência, né? A coerência. Então, não basta, não precisa ter todas aquelas qualificações, não. Bom é que esse tempo que se individualiza logo de cara. Mas se nós não tivermos, só tiver apenas sinais que possamos identificá-lo e, consequentemente, individualizá-lo, tá bom? Essa denúncia não está inepta. Tranquilo? Outro requisito que está lá no artigo 41 é o que nós chamamos de classificação do crime. Professor, e o que é essa classificação do crime? Bem, para que haja denúncia ou queixa, o comportamento do acusado, tá bom? O comportamento dele deve se enquadrar dentro de um tipo criminal. Então, classificação do crime nada mais é do que a tipificação da conduta do acusado a um fato definido como crime. Isso é que é a classificação do crime, tá bom? Então, o comportamento do Vasconcelos, do acusado Vasconcelos, esse comportamento ele está dentro do que nós podemos dizer do comportamento tipificado como um crime de, sei lá, vamos lá chutar aqui difamação ou calúnia, tá bom? E professor, como é que eu tipifico a conduta de uma pessoa? Como é que eu classifico como um crime a conduta de uma pessoa? Como é que eu tipifico? Aí você tem que lembrar, quando você fez Direito Penal 3, quando você tratou sobre os crimes em espécie, aí você está lá para estudar o crime de homicídio. Aí tu vê lá, conceito. Aí nós vamos ver lá, qual o núcleo tipo? Qual é o objeto jurídico? Qual é o objeto material? Qual é o elemento subjetivo? Qual o momento da consumação? Esses elementos aí, esses institutos do crime, é que vai tipificar, tá bom? É que irá tipificar. Né? Qual é o elemento subjetivo? É dolo eventual, é o preterdolo, é a culpa. Então tudo isso vai fazer com que você venha a classificar um crime, tranquilo? Tá bom? Outro requisito também é o que nós chamamos de rol de testemunhas, tá certo? O momento da denúncia, o momento da queixa-crime, o momento de oferecer a denúncia ou queixa-crime, também é o momento para que a acusação elenque, né, anexe o rol de testemunhas junto ou a essa denúncia pelo Ministério Público ou a queixa-crime pelo ofendido, tá bom? Professor, e são quantas testemunhas? Aí vai depender do procedimento do rito, aliás, né? Do rito procedimental. Se é um crime, por exemplo, cuja pena ultrapassa 4 anos, a pena mínima ultrapassa 4 anos, então nós estamos diante do rito ordinário. E no rito ordinário, pelo artigo 401 do Código de Processo Penal, até 8 testemunhas, tá certo? Se eu estou diante de um crime, tá bom? Um crime do rito sumário, né? Um crime que tenha uma pena até 4 anos, tá bom? Entre 2 e 4 anos, acima de 4 anos, rito ordinário, entre 2 e 4 anos, rito sumário. Aí nesse caso aí, até 5 testemunhas, tá bom? Pelo artigo 532, se eu não me engano, do CPP. E nós temos também os crimes do rito sumaríssimo, que são os crimes que estão ali regulamentados pela Lei 9.099. Eu posso estar enganado, mas eu acho o artigo 34, tô ficando velho,
molhando tudo aqui, babando tudo. Viu? Se eu não me engano, o artigo, não sei se é o artigo 34, 38 da Lei 999 vai tratar do número de testemunhas, para o rito sumaríssimo, que seria até 3 testemunhas. Então, na denúncia ou queixa, vai ter lá o rol de testemunhas. Esse rol de testemunha vai depender do rito procedimental, tá bom? E o rito procedimental, ele vai ser identificado, determinado pela pena mínima de cada um dos crimes. Então, se a pena é maior de 4 anos, vamos lá, rito ordinário, 8 testemunhas. Se a pena é entre 2 e 4 anos, rito sumário, tá certo? Testemunhas até 5. E se for sumaríssimo, menor de 2 anos, então nós estamos diante do rito sumaríssimo, e aí o número de testemunha até 3 testemunhas, tá bom? Então nós já vimos, requisitos para denúncia ou queixa. Primeiro, vamos ter uma exposição fática bem circunstanciada. Segundo, a qualificação do acusado. Terceiro, a classificação do crime. E quarto, o rol de testemunhas, tá bom? Tem mais, o endereçamento correto. Então, a denúncia ou a queixa deverá estar endereçada para o juízo competente, tá certo? Para o juízo competente. Então, logo lá no início, como tem lá, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da terceira vara da comarca de Quixadá, por exemplo, tá certo? Isso aí a gente chama de endereçamento. Então, esse endereçamento, ele tem que estar correto, tá bom? Professor, se o crime era de Quixabubim, tá bom? E eu fiz a denúncia e enderecei para Quixadá. Essa denúncia, ela está inepta, tá bom? Aí o que é que diz a jurisprudência, tá bom? A jurisprudência é que não tornaria a denúncia ou queixa inepta, tá bom? Bastando para isso que o juiz que recebeu a denúncia e que não é o competente, ele se paramentar no princípio da fungibilidade e ele mesmo encaminha para o juízo competente. Então a jurisprudência ela deixa claro essa possibilidade, de forma que a denúncia ou queixa ela não seria considerada inepta pelo fato de estar com o endereçamento incorreto, tá bom? Da mesma forma também é a classificação do crime. Pode ser que a tipificação do crime esteja errônea, né? Aquele inciso anterior, tá bom? E aí, professor, vai tornar inepta? Não, porque existe 2 institutos chamados o emendatio liberi e o mutatio libelli. E esses 2 institutos podem fazer com que, durante o decorrer do conhecimento, da instrução, o MP ou o ofendido, donos da ação, respectivamente da ação penal pública e da ação penal privada, eles poderão sim emendar a denúncia ou queixa, tá bom? Próximo, pedido de condenação, tá certo? Então, tem que haver, ao final, tá bom? O pedido de condenação, né, do acusado. Então, lá no final, sempre tem lá, numa queixa-crime ou numa denúncia, tem a parte de endereçamento. Depois do endereçamento, aí vem a parte preambular. Nessa parte preambular tem as qualificações, tanto do acusado como do denunciante, né? No caso da denúncia, é denunciante e denunciado. Tem que estar os 2 qualificados. Quando a gente fala de queixa, a gente fala de querelante e querelado. Ali vão estar os dois vão estar qualificados. Ali vai estar o fundamento, né, da denúncia ou queixa. Depois vem 2 fatos, com exposição fática. Depois vem do direito. No direito vai se discutir ali o mérito. Você vai demonstrar
juridicamente, através da lei, da jurisprudência, da doutrina, de que o comportamento do acusado é criminoso e ele deve responder. E ao final, tem lá, do pedido. Aí do pedido você bota, né? Depois de todo o exposto, requer-se que, é a primeira, que a denúncia ou queixa seja recebida, né? Segundo, que faça a citação do denunciado ou querelado para responder à acusação. Terceiro, que após a instrução criminal, o sujeito seja condenado nas penas impostas pela legislação nacional. Tá vendo aí? Então, tem que haver o pedido da condenação. E, por último, a subscrição. O que é a subscrição, pessoal? Assinatura. Assinatura daqueles que elaboraram a denúncia ou a queixa. Tá certo? Nesse caso aí, para quem vai assinar o ofendido, quem vai assinar, quem é que vai assinar? No caso aí, quem assina na denúncia vai ser o Ministério Público e quem vai assinar a queixa-crime vai ser o advogado, já que para oferecer queixa-crime, necessário se faz a capacidade postulatória. Tranquilo? Necessário se faz a capacidade postulatória. Tranquilo? Então, tá aí os requisitos da denúncia ou queixa. Exposição fática, qualificação do acusado, rol de testemunha, classificação do crime, endereçamento competente, pedido de condenação e, por último, a assinatura daqueles que elaboraram a referida peça jurídica, tá bom? Aí vamos lá. Nós vimos os requisitos para a queixa-crime e ou denúncia. Estão no artigo 41. Agora, existem as causas de rejeição da denúncia ou queixa. Esses casos de rejeição vão estar lá no artigo 395 do CPP. Tranquilo? E quais são essas causas de rejeição? E aí fica simples para quem já estudou as aulas passadas. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre os pressupostos e as condições da ação penal? Tá bom? Então pronto. Então vamos lá. Professor, quais são as causas de rejeição da denúncia? Tá bom? Primeira, está no artigo 395 do CPP. Tá bom? Quando ela for manifestamente inepta. Professor, e o que quer dizer isso? Ser manifestamente inepta é ela não preencher os requisitos do artigo 41. Bem simples. Tá bom? Então, se ela não preencher esse requisito, nós acabamos de ver, esses 7 itens, né? Ela é inepta. Tá bom? Tranquilo? Próximo. Se faltar algum pressuposto processual, tá bom? Ou condição da ação. E aí, você deve ter lembrado do interesse processual, do interesse de agir, que nós vimos em aulas passadas, pois esses seriam os pressupostos ou condições da ação, tá bom? E, porque eu não vou mais explicar, porque não vai perder um tempo danado, mas pode ser explicado durante o decorrer da aula da noite. E o último é a justa causa. E a justa causa, o que seria a justa causa? Também nós já vimos em aulas passadas. Nada mais é do que a necessidade de que a denúncia ou a queixa-crime ela está provocando a persecução estatal para apurar um comportamento criminoso. Então, o comportamento tem que ser criminoso. Se nós não estivermos diante de um crime, tá certo? Consequentemente, essa denúncia ou queixa, ela deve ser rejeitada, já que o comportamento do acusado, o comportamento denunciado ou querelado
ali exposto, não se configura crime. Então, se não configura crime, então essa denúncia ou queixa deverá ser rejeitada, tá bom? Deverá ser rejeitada. E agora nós vamos para ver, falar um pouco sobre decadência, prescrição e perempção nas ações penais, tá bom? Então, primeira parte da aula já se foi, primeira parte, falando sobre denúncia ou queixa. Definimos denúncia ou queixa, vimos os requisitos da denúncia ou queixa e também observamos também as causas de rejeição da denúncia ou queixa. Agora sim, vamos passar para a prescrição, para a decadência e para a perempção, tá bom? Muitos autores, vamos falar sobre a prescrição primeiro. Quando você for pesquisar na doutrina, muitos, mas é muitos mesmo, talvez a maioria maçante, vai dizer que a prescrição na ação penal, a prescrição seria a perda do direito do Estado de punir, tá certo? E na realidade é o seguinte, ó, existe o que nós denominamos de jus puniens, ou direito de punir. E esse direito de punir pela legislação brasileira, é exclusivamente do Estado. Então, o titular exclusivo do direito de punir é o Estado, certo? O que acontece às vezes? O que acontece é que o crime acontece e o Estado, ele não exerce esse direito de punir. Ele não exerce o jus puniens, tá bom? E o que acontece nesse caso? Nesse caso, dependendo do tempo que ele ficou inerte, sem exercer o direito de punir, ele perde a pretensão, e não o direito. Ele perde a pretensão de iniciar uma ação penal. É isso que quer dizer. Então, se a gente fosse definir a prescrição, seria a perda da pretensão de punir pelo Estado por não ter exercido esse direito em um tempo legal hábil. Tá certo? Hábil. A prescrição, ela vai ocorrer tanto nos crimes de ações penais públicas, seja ela condicionada ou incondicionada, e nos crimes de ação penal privada, tá bom? Então, isso poderá acontecer, a prescrição, tanto nas ações penais públicas como nas ações penais privadas, tá bom? E esse tempo, professor, de quanto é esse tempo? Aí vocês devem lembrar, quando vocês estudaram a teoria das penas, tá bom? O direito penal 2. E aí vocês devem ter estudado o artigo 109 do Código Penal. Lá está elencado o período prescricional, tá certo? Para que o Estado venha a perder essa pretensão punitiva. E vai depender da pena mínima, tá bom? Da pena mínima a pena mínima do crime. Eu sei que a máxima é 20, a mínima é 3, tá bom? Então vai depender da pena. Aí vocês relembrem, né? Observem, se vocês quiserem eu posso olhar aqui, né? Eu posso olhar aqui. Código Penal. O artigo 109. Só para vocês lembrarem, né? Para a gente não... Então lá. Artigo 109, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo dispor do parágrafo 1º do artigo 110 desse código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, tá bom? Verificando-se, prescreve em 20 anos se o máximo da pena for 12 anos, tá bom? Se o máximo da pena for superior a 12 anos. Será de 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e menor que 12.
né? Será em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 anos e não exceder a 8. Será de 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não exceder a 4. Em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior não excede a 2. E por último, 3 anos, como eu falei para vocês, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, tá bom? Esse aí seria o prazo prescricional, quer dizer, o prazo em que o Estado, ele perderia a pretensão de punir, tá bom? A pretensão de punir, tá certo? Outra coisa a ser observada na prescrição é que existem crimes que são crimes imprescritíveis. Em todo o nosso ordenamento jurídico, nós só temos 2 crimes que são considerados crimes imprescritíveis. É o crime de racismo, esse é imprescritível, quer dizer, não importa quanto tempo passar, o Estado ele não perde o seu direito de punir. E o outro são aqueles crimes praticados por ações de grupos civis, ou militares, ou milícias, que vão de encontro, vão contra, né? Contra a ordem constitucional ou ao Estado democrático. Aí esses são apenas 2 crimes. Esses 2 crimes, tá certo? Eles são, como é que eu poderia dizer? São imprescritíveis, tá bom? O tempo passa, e o Estado não perde o seu direito de punir. Quanto aos outros, todos eles vão ficar subordinados aos termos do artigo 109 do Código Penal Brasileiro. Tranquilos? Aí vamos agora à decadência. Agora, a decadência, ela é sim a perda do direito de ação. Aí você perde o seu direito mesmo, tá bom? No caso da decadência. Não é a perda da pretensão, não, tá bom? É a perda da decadência. Quer dizer, eu não vou perder a pretensão, eu vou perder o direito. Eu perco o direito da decadência, tá bom? Aí, nesse caso aí, da decadência, só vai acontecer em crime de ações penais públicas condicionada à representação e nos crimes de ações privadas, ações penais privadas. Entenderam aí? Já dá para você denotar aí que há uma diferença já, né? Entre decadência e prescrição nas ações penais, tá bom? Os prazos decadenciais, tanto para representar como para queixar-se, é de 6 meses. 6 meses após, nós já vimos aqui, 6 meses após o conhecimento da autoria, com algumas exceções, mas vocês já viram a exceção comigo, falar de forma de regra geral. Então, 6 meses, 6 meses após o conhecimento. Lembrar também que na prescrição, quem perde a pretensão é o Estado. Na decadência, quem perde o direito é a vítima. Tranquilos até aí, tá bom? E vamos à perempção. No caso da perempção, a primeira observação a ser feita é que a ação já está em segmento, tá bom? Só que o processo, ele tem, digamos, vários atos a serem praticados, né? Tem várias fases, tá bom? E durante essas fases, durante esses atos, as partes, elas têm que se manifestar, tá bom? E às vezes as partes não se manifestam. Isso acontece na área civil, como acontece na área penal. Mas como nós estamos no processo penal, necessário se faz informar vocês que no caso da perempção, quer dizer, essa perda do direito de prosseguir na ação, já que ela já está em segmento, né, ela só vai acontecer nos crimes de ação penal privada, tá bom? Só em caso de ação penal privada. Prescrição, ações penais públicas e ações penais privadas. Na decadência, ações penais públicas condicionadas e ações penais privadas. E na perempção,
só nas ações penais privadas. Então, todas as vezes que o querelante, já que nós estamos na ação penal privada, então nós estamos diante de uma queixa-crime, como exordial. Né? Então, quando a parte querelante, ela deixa, de algum modo, de participar, né? De promover a ação. Ela tem uma audiência, ela foi intimada para comparecer a uma audiência, e ela deixa de comparecer a essa audiência. Então, ela pede esse direito de prosseguir naquele ato, naquela fase. Tá certo? A gente chama isso de perempção. Tá bom? Se nós fôssemos... Aí é bom, é uma das indagações que eu faço hoje, é que vocês façam uma diferença entre esses três institutos na ação penal. Quando vocês forem pesquisar, cuidado para vocês não irem lá para ações ou no processo como um todo. Por exemplo, você vai na teoria geral do processo, e ali é regra geral, tanto processo civil como processo penal, qualquer outro tipo de processo. Então, se vocês forem observar essas diferenças, e aqui você pode denotar algumas, se vocês voltarem esse vídeo e observarem essa minha aula, vocês vão denotar várias diferenças, não são nenhuma nem duas não, tá bom? Então observe isso aí, tá certo? Então aqui a gente encerra a segunda parte da aula, vamos passar para a terceira parte. Na terceira parte vamos tratar sobre renúncia e perdão na ação penal, tá bom? Na ação penal, tá certo? A primeira observação a ser feita é que renúncia e perdão na ação penal, ela só vai acontecer nas ações penais privadas, tá bom? Essa é a primeira observação, tá certo? E aí sim, agora vamos partir agora para diferenciar, ou como é que eu poderia dizer? Nós vamos conceituar, né, caracterizar cada um desses institutos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, falar sobre a renúncia, tá bom? Quando a gente fala em renúncia, a gente fala em não exercer um direito, tá bom? Eu vou deixar de exercer um direito que eu tenho. Então você pode observar que em uma renúncia, quer dizer, na renúncia, elas configuram um ato prévio, um ato antes do exercício. E no caso da ação penal, eu tenho o direito, ação penal privada, eu tenho o direito de oferecer queixa-crime, eu tenho esse direito de oferecer queixa-crime, e eu não exerço. Isso é renunciar, tá bom? Então, se nós fosse definir a renúncia no campo da ação, processo, nas ações penais, nós diríamos que seria um não exercício do direito de oferecer queixa-crime. É o que seria a renúncia, tá bom? O direito é você não exercer o seu direito de ação. Pronto. Isso na ação penal. Lembrar que ela é um ato prévio, quer dizer, ela vai acontecer antes do exercício do direito. Lembrar também que é um ato unilateral. Estou lembrado que é um ato unilateral? O ato unilateral é aquele ato que, para gerar efeito jurídico, basta a vontade ou a expressão da vontade de uma só parte, de uma só pessoa. A outra é desnecessária. Tá bom? É como se uma ação penal privada, uma pessoa comete um crime de injúria contra a minha pessoa e eu resolvo, tá bom? De forma verbal, de forma expressa, renunciar a esse meu direito. Rapaz, eu não vou exercer meu direito de ação. Eu não vou oferecer queixa-crime. A outra parte, tá bom? Ele não pode dizer, eu quero que você me processe. Não pode. Tá certo? Nesse caso especificamente, nós estamos diante de um ato unilateral. Então a renúncia é um ato unilateral. Tá certo?
Então, o que é que a gente pode dizer sobre a renúncia? Primeiro, que ela é o não exercício de um direito. No caso da ação penal privada, seria o não exercício do oferecimento de uma queixa-crime. Tá bom? Lembrar que é um ato prévio, vai acontecer antes do exercício do direito. Terceiro, observar que é um ato unilateral que independe da vontade do propenso acusado ou querelado, tá certo? E lembrar também que ele pode ser, essa renúncia pode ser expressa, quando você expressa através da literalidade ou da verbalidade, ou pode ser tácito. Eu me comporto de uma forma, tá bom? Contrária ao exercício do direito de ação, né? Não faço nada, fico inerte, é uma demonstração, tá bom? Saindo da denúncia ou da renúncia, vamos para o perdão, tá certo? Quando a gente fala de perdão, a gente fala da desistência de um direito já exercido. Olha aí a diferença, tá bom? Quer dizer, o direito, eu já estou exercendo o direito e agora eu desisto dele em meio à sua execução. Isso é que a gente chama de perdão, tá bom? Se a gente fosse definir o perdão, né, seria a desistência do direito de ação. Quer dizer, eu já exerci o direito de ação, eu já, no caso da ação penal privada, eu já ofereci a queixa-crime, a pessoa já está sendo processada e eu resolvo por perdoar. Então tem duas diferenças bem claras entre perdão e renúncia, tá bom? Enquanto na renúncia o ato é prévio, antes do exercício do direito, no perdão eu estou desistindo ou eu estou agindo após o exercício do direito. No caso da ação penal privada, uma coisa é eu não oferecer a queixa-crime, renúncia. A outra coisa é eu desistir, tá bom? Da queixa-crime já oferecida. Então é um ato posterior. Outra coisa que deve ser dito também sobre perdão é o seguinte, e você já deve ter observado isso também, acontece também no direito civil, quando você estudou o direito às obrigações, que é o direito civil 2, né? Que o perdão é uma das formas de extinção da obrigação sem pagamento. É muito análogo nesse momento. E você deve lembrar que o perdão não é um ato unilateral, tá certo? Também na área penal. Na área penal também. Não é um ato unilateral, é um ato bilateral. Isso quer dizer o quê? Não basta apenas o querelante, né, perdoar. Necessário se faz a aceitação deste perdão, tá bom? Por parte do acusado, do querelado. Se ele não aceitar, o processo com certeza vai continuar, tá bom? E por último, também dizer também que o perdão tanto pode ser expresso, tá bom? Pode ser expresso, tá? Verbalmente ou literalmente, como também pode ser de forma tácita, tá bom? E também, tanto a denúncia tanto a renúncia como o perdão também pode ser feitos, né, através de procuração, exercidos através de procuração. Isso é interessante. Quer dizer, quando você é como advogado, você passa procuração para o seu cliente na área penal, você pode deixar em aberto para ele dizer, olha, eu posso renunciar, eu posso fazer o perdão em casos que a gente achar que seja necessário,
que é o melhor para você, você nos autoriza e vai estar lá como uma das cláusulas do contrato de mandato ad judicia que vai estar na procuração. Tranquilo? Tá certo? Até aí tudo bem? Tá bom? E lembrar vocês o seguinte, o perdão ele é um ato bilateral, como nós vimos. Então, não basta apenas perdoar, necessário se faz a aceitação por parte do querelado ou do acusado, tá certo? Tranquilo? Então precisa. Pode ser tácito também, pode ser tácito. Então quer dizer, se eu perdoo a pessoa, tá bom? E dentro de um prazo ela não reclamar de nada, então o silêncio dela importa na aceitação, tá bom? Importa na aceitação. Mas lembre-se que o querelado pode recusar o perdão. Aí esse perdão não pode ser tácito. É isso que ele só pode ser se for expresso. Então, repetindo. O perdão, ele pode ser expresso ou tácito. A aceitação do perdão também pode ser expresso ou tácito. Agora, a recusa do perdão só pode ser expresso. Tranquilo? Aí, tá certo? E agora, para encerrar a aula, com 46 minutos de aula, para encerrar, vamos falar sobre a ação civil ex delite, tá bom? Eu sei o que é isso, que diabo é isso, eu nunca ouvi falar nisso e tal. Quando a pessoa pratica um crime, né, e aí a gente só pensa na seara penal, né? Fulano matou o ciclano, penal, praticou o crime e tal, aquela coisa toda de babaca, aquela coisa. No entanto, as práticas criminosas, elas também têm repercussões em outras searas do direito. Elas podem ter, tá bom? E nesse caso aí pode ter uma prática de um crime, consequentemente vai ter consequências na seara penal, mas poderá ter também na seara civil e na seara administrativa. Quando está na seara civil, é que nós denominamos de ação civil ex delito. Ação civil ex delito. Seria aquelas ações provocadas com o intuito de conhecer os prejuízos, tá bom, causados por uma prática criminosa. Ou uma ação de execução, né, de uma condenação, da execução de uma sentença que condenou, né, uma pessoa a obrigação de indenizar, nem que seja o valor mínimo, mas às vezes acontece de um juiz, o juiz na seara penal, ele condena a pessoa a pena, a penas privativas de liberdade, e ali também ele já pode sim apenar o condenado a pagar valores que ensejariam em indenizações. E aí já está sentenciado já. Nesse caso, a ação civil ex delito seria uma ação de execução. Mas não necessariamente ela também pode ter natureza de conhecimento, como eu falei na primeira definição. Tá certo? Então, a ação ex delito ela pode ser não apenas para conhecer prejuízos gerados, quer dizer, pela prática criminosa, ou também já pode ser também apenas para já executar a sentença condenatória que ensejou em um pagamento valores, né? Obrigação de dar coisa certa. Já está lá definido. Então, entra logo com a execução. Tá certo? Tranquilo? Tá bom? No artigo 64 do CPP, ele preceitua, né, que essas ações, né, quando uma pessoa pratica um crime que gera repercussões em todas as searas, em outras searas
jurídica que não a penal, são norteadas, orientadas pelo princípio da independência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não necessariamente, tá bom? A vítima, o ofendido, ou os herdeiros, ou representantes do ofendido, necessariamente vai esperar que em uma ação penal o juiz avalie também os prejuízos que foram causados ao ofendido, à família do ofendido, tá bom? O que pode acontecer? Você pode entrar com duas ações, a ação penal, tá bom? E, paralelamente aqui, a ação civil. Quando a ação é uma ação penal privada, vocês vão observar nos modelos de queixa-crime, que lá no pedido, geralmente, o advogado já faz o pedido já, né? De um valor tal, né? De um quantum para dirimir, amenizar, né? Os danos causados, tá bom? Mas não quer dizer que nas ações penais públicas também não se possa fazer isso, tá bom? Só que no caso da ação penal pública não vai ser o Ministério Público o dono da ação, e nem vai ser ele ali o autor da ação civil ex delito. Não é a regra, tá bom? Então esse artigo 64, ele prima pelo princípio da independência. Então pode ter ali duas ações ali correndo de forma paralela, tá bom? Apesar de que no parágrafo único desse artigo 64, o legislador ele sugere ao juiz que estiver julgando uma ação civil ex delito, que ele suspenda a ação até que saia o resultado, a sentença na ação penal propriamente dita, tá certo? Quem são os legitimados para esta ação civil ex delito? Simples, o ofendido, ou seus representantes legais, ou seus herdeiros, tá bom? Ou seus herdeiros, tá certo? Professor, se ele for pobre, né? Se o ofendido for pobre, nós temos aí o doutor Júlio César para resolver, tá bom? A Defensoria Pública. Professor, e se na comarca, na localidade, não tiver Defensoria Pública? Aí eu reporto vocês ao artigo 68, que nesse momento é uma legitimidade extraordinária. Diz assim, que no caso do ofendido, tá bom? No caso do ofendido for pobre e não puder como custear uma ação civil ex delito, o MP deverá fazê-lo, tá certo? Deverá fazê-lo. O MP, interessante, né? É realmente uma legitimidade bem específica, bem exclusiva, mas de boa para concurso, né? Para concurso, tá certo? Então, veja essa possibilidade. Tá? Agora, o que é que a gente entende? A gente entende que, a partir do momento em que a Defensoria Pública vai tomando todos os seus espaços constitucional, né? A tendência é que o MP perca essa legitimidade, tá bom? Em uma ação civil ex delito, tá certo? Lembrar vocês também o seguinte, ó, existe nas sentenças penais, né? Ela pode ser condenatória ou pode absolver, tá bom? Então, se ela for condenatória, tá bom? Se ela for uma sentença condenatória que uma sentença absolutória, só que ela absolveu porque realmente não houve crime, tá certo? Não houve crime, ou foi comprovado que o condenado ou o acusado não foi o autor. Nesse caso, a decisão penal, a coisa julgada penal, vai abarcar a coisa julgada
civil, tá certo? Então, se ele foi absolvido porque realmente não foi ele o criminoso, então você não pode cobrar na área de ação civil, isso é o óbvio, na área civil, indenizações. Mas às vezes acontece que a pessoa foi absolvida, tá bom? Porque não houve provas suficientes de sua autoria. Nesse caso, se não houve provas na área penal, isso não quer dizer que ele ainda não possa responder na área civil, tá certo? Da mesma forma também acontece se ele foi absolvido por uma excludente de punibilidade. Quer dizer, foi prescrito o crime. Isso também não quer dizer que ele não possa responder na área civil, tá bom? Ou então ele não foi condenado porque a conduta dele foi atípica. Isso também não quer dizer que ele não vai responder na área civil. Ele vai responder na área civil. Agora, se for uma excludente de ilicitude, nesse caso aí, se ele foi absolvido baseado, fundamentado no excludente de ilicitude, consequentemente ele não vai responder na área civil. Tranquilos? Tá certo? Então, a gente encerra a aula agora. Vai ser acompanhado desse vídeo aula um roteiro, tá bom? Um roteiro e um questionário para que você aprofunde no material, tá bom? E lembrar de novo que hoje à noite nós temos um encontro, tá certo? Um encontro para tirar dúvidas desta aula, tá bom? Desta aula, tá ok? Valeu, tchau, tchau. Saudade de vocês. Abração.